E aí, pessoal, trazendo informações desta vez sobre contratações, reforços do Grêmio, porque tem a palavra de Douglas Costa e o que isso representa. E tem também algo mais sobre Rafael Carioca. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes o primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra. Não perca a oportunidade, R$67 de investimento. Está aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado neste vídeo. Gente, desde o início da semana passada, quando o presidente Romildo Bolzan falou que o Grêmio estava procurando e iria apresentar jogadores de nível internacional, nível mundial, foi a expressão que ele usou, todos ficaram fixados em quem o Grêmio poderia trazer. E dois nomes já surgiram exatamente no mesmo dia, Rafael Carioca e Douglas Costa. De lá para cá nós temos praticamente uma semana, foi na terça de manhã, hoje segunda a gente tem esse assunto. E por que eu trago isso neste momento? Porque hoje dois assuntos ganharam corpo. Ninguém negou, o Douglas Costa durante esses dias ficou deixando dando uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali, mas hoje ele falou. Ele falou e a gente tem que também fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque eu cobrei isso. Eu achava que esse tipo de alimento, ele precisa ser resolvido logo, porque deixa o torcedor nervoso. Sempre que se fala em contratação, gente, você tem que entender que as contratações, elas trazem para o torcedor aquela ilusão. Quando o presidente Romildo sugeriu que, vocês lembram, né? Quem sabe ele vem, né? A história referindo o Cavani, todos ficaram ansiosos. Eu mesmo tenho até um áudio que virou meme. Por quê? Porque eu sou torcedor. E daí se ouve falar em possibilidade do Cavani vir, a gente enlouquece. Se ouve falar na possibilidade do Douglas Costa vir, a gente enlouquece. Mas hoje o Douglas Costa, no tweet que ele costuma fazer, nas lives que ele costuma fazer, ele diz que tem um contrato tem mais 1 ano e 3 meses na Juventus e vou cumprir o contrato. Ou seja, o Douglas Costa fez isso. E eu falava sobre isso antes, a gente referia à necessidade do Douglas Costa ir logo definir isso aí para não alimentar o torcedor. Para não alimentar. Todo mundo no Grêmio quer o Douglas Costa. Todo mundo, do torcedor mais humilde ao presidente do clube. Todos querem o Douglas Costa no Grêmio. E o Douglas Costa sempre revela que quer. Então, quando surge o nome dele, é bom resolver logo. Muitas vezes a gente não consegue isso dos dirigentes, porque os dirigentes não são firmes nessa situação. E mais, a gente sempre tem a desconfiança, ele pode estar nos enrolando aqui e ali. Por quê? Porque surgiu essa informação de dentro do próprio Grêmio, que ligou para o jogador para saber da sua realidade. As coisas andaram nessa última semana e a informação é essa. O Douglas Costa resolveu se adiantar e disse, não sou eu a surpresa. Lembrando também, é preciso também dizer isso, que Renato Portaluppi, no último sábado, depois do jogo, disse, esta semana o Grêmio terá uma boa surpresa, uma ou duas, né? Ou na pior das hipóteses, uma boa surpresa para o torcedor. E aí tu alimenta mais ainda. Então que bom que o Douglas Costa chegou e resolveu o assunto. Não sai da Juventus antes de 1 ano e 3 meses, o que não está na discussão do Grêmio neste momento. Se tiver novidade, nós vamos falar sobre o Douglas Costa, não tem problema. Mas, em princípio, encerrado o assunto Douglas Costa por aqui. Vamos trazer agora algo que aconteceu com relação ao Rafael Carioca. O Rafael Carioca me traz um pensamento do dinamismo do futebol. Porque, segundo informações também, o que se tem é que de todos os jogadores negociados pelo Grêmio, o Rafael Carioca é o jogador mais próximo de ser anunciado pelo Grêmio. Os nomes, alguns outros surgiram, acabaram não vingando e o nome do Rafael Carioca ganha corpo porque parece que o Grêmio está se aproximando da tal proposta ou da tal obrigação lá para tentar rescindir o contrato com o Tigres. E como é dinâmico o futebol. Há 1 ano e meio atrás, o Rafael Carioca teria vindo por menos para o Grêmio. Ele não estava num momento tão bom e ele poderia ter vindo. Aí 1 ano e meio depois, ele não só vem pelo praticamente o dobro do que ele receberia naquele momento, como o Grêmio ainda tem que fazer o investimento. Para ver como, quando se tem essas situações, a gente precisa ponderar e entender sempre contextualmente.
onde está o contexto naquele momento. Se pega, por exemplo, e dentro desses jogadores que estão sendo citados, o Pedro Rocha, por exemplo, que não veio para o Grêmio nesse momento, o Pedro Rocha está no segundo time do Shakhtar. Ou seja, ele não consegue, não conseguiu dar encaminhamento para a carreira, já passou pelo Cruzeiro, fracassou, já passou pelo Flamengo, fracassou, e agora está lá no segundo time da equipe que ele foi para a Europa. Então é curioso da gente entender esses contextos e como as coisas vão se definindo, vão se resolvendo. A gente precisa sempre que discute isso, discutir, contextualizar contextualmente como está naquele momento. Essa questão do Douglas Costa, ela mexe com o torcedor, tenho certeza. Eu, por exemplo, quando eu vi, fiquei um pouco, que pena, porque a gente torce que dê certo, né? Antes de qualquer coisa, a gente torce que dê certo. Mas quando não dá, a gente precisa tentar entender, tentar compreender e, mais do que isso, contextualizar. Tem muita gente criticando, como que o Grêmio poderia pagar? A gente sabe que é diferente o pagamento de um jogador como esse, um jogador que vem pelo contrato, que são situações diferentes. Mas como é que pode agora o Grêmio pagar mais pelo Rafael Carioca do que valia um ano atrás, tal, ele está mais velho? Também é contexto. Tudo é contexto. Tudo é contexto. De concreto, o que a gente tem é que amanhã o Grêmio vai jogar, esse time que o Grêmio vai jogar é recheado de meninos e um deles pode ser o Rafael Carioca de amanhã. Por que não? Quem sabe o Lucas Araújo não vira um grande jogador, quem sabe o Fernando Henrique não entra e não vira um grande jogador, quem sabe o Gui Azevedo não desabrocha e não vira um Douglas Costa. Assim é a vida. Assim é a vida. Teve um momento na história do Grêmio que o Douglas Costa não servia. Até o Ronaldinho foi reserva no Grêmio. Então, dentro dessa realidade, a gente vai aprendendo e contextualizando, entendendo os momentos do futebol. E o momento, talvez, do Grêmio, e eu digo isso com certa dor neste momento, porque talvez a gente carregue os meninos de uma pressão que eles não mereçam, é que o momento do Grêmio talvez seja, assim, de fato, revelar os craques. A grande surpresa talvez esteja dentro do próprio Grêmio. Porque pelo que a gente está vendo de movimentação dos jogadores, do que está sendo falado, dificilmente nós vamos ver uma grande surpresa no sentido de empolgação do torcedor. Principalmente depois desse primeiro degrau que se colocou com jogadores do padrão do Douglas Costa. Não existe no mercado hoje nenhum jogador com tamanha identificação ao Grêmio que o Douglas Costa. Então a gente precisa entender e vamos torcer que o Grêmio tenha criatividade, se fala em Alex Teixeira, se fala em outros nomes, para agregar qualidade e que dê mais suporte ainda para que esses meninos possam trabalhar e possam dar alegria para o Grêmio. Me parece que é por aí. Douglas Costa falou, e não é ele, a surpresa do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.